tudo bem? Hoje vamos descobrir por que muitas pessoas que já usaram o aparelho fixo nos dentes acabam tendo que recolocá-lo. O assunto de hoje é a contenção ortodôntica, que é aquele aparelhinho móvel que o ortodontista insiste em fazer você usar depois que remove o aparelho fixo. E também faz parte da contenção aquele fio colado nas costas dos dentes de baixo. O protocolo mais adequado quanto ao uso da contenção é que no mesmo dia em que removemos o aparelho fixo, ela seja colocada, sendo ela móvel no arco superior e fixa no arco inferior. Nossos clientes geralmente são orientados a usar o aparelho móvel 24 horas por dia, só removendo para comer e escovar os dentes, isso nos primeiros 6 meses. E vamos avaliando nesse tempo. Se nada mexeu, então passamos o aparelho móvel para mais 6 meses só para dormir. E também continuamos avaliando. Se nada mexeu, aí é que damos alta para o nosso cliente, mas com a condição de que continue usando o aparelho móvel para dormir e tome cuidado para não quebrar as colinhas da contenção inferior. Antes de tudo, o que é a tal contenção? Segundo alguns dicionários, a palavra conter significa conservar, reter. Pois é exatamente isso que buscamos com ela. Buscamos conter os dentes no mesmo lugar depois do tratamento com o aparelho fixo. Quando acabamos a fase ativa do tratamento ortodôntico, que geralmente é feita com os aparelhos fixos, sejam eles colados na frente dos dentes ou sejam eles colados nas costas dos dentes, temos que removê-los, pois sua função foi cumprida. Mas a tendência natural dos dentes é tentar voltar para a posição que estavam antes da colocação do aparelho fixo. Ou seja, se eles tinham espaços, os dentes tentam abrir espaço de novo, ou se eram encavalados, tentam se encavalar de novo. Sabendo disso, quando removemos o aparelho fixo, lançamos mão de um recurso passivo, que é a contenção, para manter os dentes na mesma posição que quando a gente terminou o tratamento ortodôntico. Geralmente, no arco superior, ela é removível, como a gente pode ver nessas imagens aqui. E no arco inferior, ela é fixa, colada de canino a canino nas costas dos dentes de baixo. É importante que o paciente esteja consciente, desde o início do tratamento, que a ortodontia tem 2 fases de tratamento, que são tratamento ativo, que é quando o paciente está em tratamento com o aparelho fixo e que dura em média de 1 a 3 anos. E o tratamento passivo, que é o período de contenção, para manter os dentes na mesma posição conseguida com o aparelho fixo. E essa fase é para o resto da vida. Essa fase é importante porque por mais que o aparelho ortodôntico seja capaz de levar os dentes para a posição correta, o tratamento realizado não garante que os dentes fiquem na mesma posição para o resto da vida, pois os dentes não são cimentados no osso, eles continuam se movimentando com a mastigação e com a fala. Em relação à fala, em alguns casos, ocorre de ela ficar um pouco alterada, mas apenas na primeira semana, que é o período médio que a musculatura leva para se adaptar a esse corpo estranho que é a contenção. Então, para falar bem com seu aparelho de contenção, quanto mais você falar com ele em posição, mais rápido sua musculatura vai se acostumar. A partir daí, tudo flui naturalmente e ninguém vai perceber se você está ou não com o aparelho móvel. Quanto aos cuidados com o aparelho móvel, é fundamental que eles sejam seguidos. Mas quais são eles? Retirar o aparelho para se alimentar. Quando você não estiver usando, guardá-lo sempre no estojo apropriado e nunca no bolso e nem enrolar em guardanapo. Após as refeições, escovar os dentes e o aparelho antes de colocá-lo novamente na boca. E saber que você pode beber água com ele, porém outras bebidas não devem ser tomadas com o aparelho. Também é muito importante que não falte a consulta marcada para o controle e ajuste do aparelho de contenção. Ela é fundamental para avaliarmos se está tudo estável no seu tratamento. E hábitos que possam desequilibrar a posição dos dentes, como roer unhas e morder tampa de caneta ou lápis, devem ser eliminados. O tempo de contenção também é outro assunto que a maioria das pessoas tem dúvidas. Sempre digo aos nossos clientes que a contenção é para o resto da vida, pois se os dentes feitos por Deus não estavam na posição adequada, quanto mais os que nós, ortodontistas humanos, corrigimos. Como você já deve ter percebido, o tratamento ortodôntico não acaba quando o aparelho fixo é removido, apenas mudamos de fase.
Ao cliente, cabe ter a ciência de que manter os bons resultados não depende apenas do ortodontista, mas também do seu comprometimento em seguir as orientações do período de contenção. Lembre-se que o sucesso do seu tratamento e sua posterior estabilidade depende principalmente de você. Quando há recidiva, ou seja, os dentes não ficaram estáveis na posição final, isso pode surgir em níveis variados de gravidade, podendo ou não necessitar de um novo tratamento ortodôntico. Caso isso aconteça, o ortodontista irá te avaliar. Cerca de 30% das pessoas que usaram o aparelho voltam a nos procurar para um novo tratamento, pois na maioria das vezes acharam que o período de contenção não era tão importante. E na verdade, a fase de contenção é tão importante quanto a fase em que se estava com o aparelho fixo. Se você não quer fazer parte desse índice, siga corretamente estas orientações para que isso possa ser evitado. Outro fator que também interfere na recidiva dos dentes, que faz com que os dentes não fiquem estáveis, é a não extração dos dentes do siso, ou seja, dos terceiros molares. Mas esse é um assunto para um outro programa. Como dica final, quero frisar que tratamento ortodôntico é uma parceria. O profissional faz seu trabalho, mas o cliente também tem que fazer a sua parte, que é utilizar o aparelho de contenção corretamente e para sempre, visitar regularmente o dentista para acompanhamento, manter a higiene bucal sempre impecável e evitar hábitos que possam ser prejudiciais à saúde dos dentes. Se você seguir essas orientações, os benefícios compensam o esforço. Entre em contato conosco para que nossa equipe te avalie. Nossos telefones são 12 3624 7828 ou 15 3522 1094. Uma boa semana para você, até o próximo programa!